Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre visualização de dados, tá? E eu vou trazer 3 gráficos para você manipular dados do mercado financeiro. Esses 3 gráficos que eu vou trazer aqui para vocês, eles são essenciais para qualquer analista, tá? Que quer fazer o básico, pelo menos, dentro do mercado financeiro, tá? Já vou dar um spoiler aqui. Primeiro é o gráfico de candlestick, segundo é o histograma e por último, o terceiro é uma surpresa onde você vai ainda de quebra aprender um indicador de análise técnica. Então vem comigo, vamos para esse vídeo que vai ficar muito bom. Primeiro eu vou dar uma breve intro para vocês sobre a biblioteca que nós vamos utilizar aqui dentro desse vídeo. A Plotly é uma das bibliotecas mais iradas para visualização de dados. Os gráficos são totalmente interativos. Se eu venho aqui, eu consigo fazer uma seleção e trazer um zoom dentro dos meus dados, veja só. Dessa maneira, com 2 cliques, consigo voltar para a posição normal. Aqui também com os filtros, eu consigo remover e colocar os dados novamente na imagem. E toda ela com esse visual aqui super moderno, super tecnológico. Bom, agora que você já conferiu como que a Plotly pode trazer poder para sua visualização de dados, vamos para o código, tá? Primeiro a gente vai começar importando as bibliotecas aqui, tá? E instalando e importando bibliotecas. Então a primeira que a gente vai instalar aqui é com ponto de exclamação, pip install Y-Finance. E a segunda, pip install TA, tá? Que é uma biblioteca para indicadores de análise técnica. Enquanto está instalando aqui, vamos já aproveitar e importar as bibliotecas que nós vamos utilizar. Import Y-Finance SYF, import TA, import plotly.graph_objects as go. Aí vamos dar aqui uma ajeitada aqui. Vou dar mais um zoomzinho para vocês conseguirem ver melhor. From plotly.subplots import make_subplots. E por último, import pandas SPD. Bom, aqui em cima, enquanto a gente escrevia, já instalou as bibliotecas. Vamos importar agora essas que a gente vai utilizar. Beleza, todas importadas. Agora vamos para o código, tá? Então, primeiro aqui a gente vai obter os dados, tá? Chamar aqui meu data frame de series, tá? Eu vou pegar aqui yf.download, que é lá do Yahoo Finance, a função brml3.sa. E aqui eu vou colocar start 2021 12 15 e end 2021 12 13. Basicamente, vamos pegar um ano de ponta a ponta, vai. 13/12/2021 a 13/12/2022. Estava quase errando aqui. Beleza? Então a gente vai calcular aqui. Vamos ver como é que ficou. Tem aqui Open, High, Low, Close e o fechamento ajustado. A data no índice. Bacana, era tudo isso que eu precisava mesmo. Vou trazer aqui para dentro desse series, vou criar uma coluna nova chamada retorno. E aqui eu vou calcular a variação diária da coluna Adjusted Close, com a função %change. A função %change ela vai calcular a variação percentual diária, né, dessa coluna aqui Adjusted Close. Vamos ver como é que ficou aqui meu series. Beleza, tem uma coluna de retorno. Note que o primeiro número aqui é um not a number, porque ele faz a variação diária. E o primeiro número ele não tem com quem ele variar em relação ao dia anterior, né? Porque não tem nenhum número antes desse daqui do dia 13/12. Portanto, ele fica um not a number mesmo, tá? Não tem problema. Vamos lá para o nosso primeiro gráfico, então. Como eu disse anteriormente, o primeiro gráfico é o gráfico de candlestick.
Gráfico de candlestick é amplamente utilizado dentro do mercado financeiro, principalmente para quem gosta de análise técnica, tá? Ele é um gráfico muito interessante porque ele passa as 4 informações que a gente precisa ali: o open, high, né, o preço de abertura, o preço de fechamento, a máxima e a mínima que aquele ativo teve no dia. Então é um gráfico que ele traz 4 informações em apenas uma barrinha ali que ele demonstra. Então ele chama gráfico de candlestick porque justamente ele parece as imagens que tem nele, né, parece uma vela. Portanto, fica aí o candle, né, do inglês. Então vamos construir aqui: candle vai ser igual a go.figure para a gente criar uma figura em branco. Depois, através das propriedades dessa figura aqui, eu tenho uma que chama add trace. E aí eu vou começar a criar meu gráfico. Go.candlestick. E aqui dentro eu passo um name, que vai ser BRML3, que é o meu ativo. Tá? X vai ser series.index, que é justamente no eixo X eu quero as datas, né? Então vai ser o índice que eu tenho ali daquele meu gráfico. Depois eu tenho open, que vai ser igual a series.open, high, que vai ser igual a series.high, coluna high. Depois eu vou ter aqui low, que vai ser igual a series.low, né? E por último eu vou ter close, que vai ser series. Como eu vou utilizar a coluna adjusted close, eu vou passar ela dessa maneira aqui, tá? Posteriormente, candle.update underline layout. O que eu vou fazer? O que essa função ela vai fazer? Ela vai mexer em algumas questões estéticas do meu gráfico, tá? Então eu vou colocar aqui title text, primeira delas, que é o título, tá? Então eu vou chamar aqui gráfico de candlestick. E aqui vou dar o pulo do gato para vocês, só para você fazer um gráfico bem irado, bem legal, com cores bem harmoniosas. A Plotly traz essa função que é chamada template, tá? E por isso a gente vai trabalhar com alguns templates aqui hoje. O primeiro que a gente vai trabalhar é o Simple White, tá? E depois eu vou deixar aqui o X-axis underline range slider underline visible igual a true. Por enquanto, tá? Depois eu vou tirar ele aqui para vocês verem qual que é o efeito. Candle.show. Vamos ver se a gente não fez nada de errado. Nosso gráfico vai sair dessa maneira. Note que ele tem aquelas mesmas propriedades que a gente falou no começo do vídeo. Ó. Eu consigo fazer um zoom in, né? E ele tem todos os labels dele aqui, ó, com open, high, low, close, o dia que está acontecendo aquele candle, tá? E aqui embaixo vocês notem que a gente tem um slider aqui, né? Para a gente fazer essa seleção no gráfico, tá? E esse slider ele é dessa propriedade aqui. Se eu colocar como false, aqui eu consigo remover ele e aí tenho somente meu gráfico de candlestick. O template Simple White, ele traz essa característica aqui, tá? As fontes tá do eixo X, eixo Y e do título e também esse fundo branco, tá? Com as cores dessa maneira. A gente vai trabalhar outros templates aqui para ficar mais interessante para vocês também. Vamos para o nosso segundo gráfico. Então, o segundo gráfico vai ser o gráfico de histograma. O gráfico de histograma ele é muito utilizado para a gente entender a frequência dos dados, tá? A frequência de ocorrência dos dados. E ele é também muito utilizado para você analisar os retornos, tá? Daquela série de dados, aquela série temporal que você está analisando. Então vamos ver como é que isso fica na prática, tá? Go.figure. Vou criar aqui a nossa figura em branco novamente, his.add_trace, aquela propriedade onde eu vou inserir o gráfico aqui dentro dessa figura, tá? Go.histogram, x vai ser igual a series, a coluna retorno, tá? E aqui eu vou colocar o nbins x, que é o número de divisões que eu vou querer dentro desse histograma, tá? Vai ficar claro um pouquinho mais lá na frente isso daqui. his.update underline layout, title text para a gente mudar o título. Esse cara aqui vai chamar histograma dos retornos, né? Obviamente. E por último, vou chamar o template aqui que vai ser igual a Plotly underline dark. Esse vai ser um template diferente. Hist.show.
a gente tem aqui o nosso histograma com 40 divisões. Veja só, se eu colocar aqui, por exemplo, 100, olha o que ele vai fazer. Ele vai aumentar, né, as barrinhas aqui de frequência do meu histograma. Entre 60 e 40 já é interessante já para você ver a distribuição dos retornos, né? Note que, olha só, o que a gente consegue ver aqui para avaliar, né? A gente tem alguns outliers aqui nessa distribuição dos retornos, né? Ele está bastante concentrado aqui entre 0,2 positivo e 0,2 negativo, a maioria dos dados estão aqui, né? E a gente tem aqui alguns outliers, ó, 0,6, 0,8, 0,8 positivo, 0,6 positivo, tá? São os valores não tão comuns assim que a gente tem dentro do nosso histograma. Aqui, basicamente, pessoal, para vocês entenderem, ele vai fazer a frequência com que esses dados aparecem aqui. Então, o dado que tiver maior barra aqui, por exemplo, que esse 0,00499, tá? O intervalo, né? Anote que também, isso é interessante colocar, ali está 0,0000499, tá? Então, esse é um intervalo que ele aparece 29 vezes, tá? Os dados que estão nesse intervalo aparecem 29 vezes na frequência, né? Na contagem da frequência com que ele ocorre. Então, é assim que você lê o histograma. Vamos para a terceira figura aqui, que é a figura bônus, tá? Essa é onde eu falei que vocês iam aprender bastante, tá? Que são os subplots. Vamos fazer aqui. Então, primeiro a gente vai trazer o nosso indicador ta.momentum import RSI indicator. O índice de força relativa, o Relative Strength Index, é um oscilador ali onde você vai ter pontos onde você vai entender se o ativo ele está sobrecomprado ou sobrevendido, ou seja, se a força vendedora está perdendo força ou se a força compradora ela está se esvaindo, está perdendo a sua força, tá? Então, aqui eu vou chamar o RSI, criar o RSI Indicator. Close vai ser igual a Series Adjusted Close. O window, que é a janela onde ele vai medir esse RSI, vai ser de 14 dias, tá? Dessa maneira, eu vou trazer esse RSI para dentro do meu data frame chamado Series, na coluna RSI, que vai ser igual a RSI.RSI. E eu vou dar uma olhada nessa Series novamente aqui, ó. Vamos ver como é que ela ficou? Então, eu trouxe aqui para a coluna, né? Para a coluna RSI, os valores de RSI. Perfeito, beleza, pessoal. Dessa forma a gente já começa a poder fazer o nosso gráfico. RSI vai ser igual a make underline subplots. Esquece um pouco aquela questão da figura agora. Rows igual a 2. Por quê? No meu gráfico eu vou ter dois gráficos nele, então eu tenho duas linhas, tá? E calls igual a 1. Vou ter uma coluna só. E aqui, row underline heights vai ser igual a 3,0.7. Esse aqui vai ser o tamanho dos gráficos, a proporção com que ele fica na figura. Depois eu vou mexer aqui, isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro para vocês entenderem. RSI.add_trace. Primeiro gráfico, go.scatter, é um gráfico de linhas, tá? Ele vai ser o RSI. No X vai ser igual a series.index e no Y vai ser igual a series coluna RSI. Beleza? Fora aqui do go.scatter, aqui vou colocar uma vírgula depois do parêntese, row igual a 2, call igual a 1. Essa é a posição do gráfico, tá? Ele vai ficar na linha de baixo, mas na mesma coluna que o gráfico de cima. E agora a gente vai para o próximo gráfico, rsi.add_trace, go.candlestick, name igual a BRML3, que é a minha série da BR Malls, x igual a series.index, close igual a series adjusted close, e aí a gente pode seguir open igual a series.open, high igual a series.high. Aqui vai dar erro, tá, pessoal? Tem que ser case sensitive, tá com o maiúsculo ali. Tem aqui open, close, high, agora está faltando low. Low igual a series.low. Maravilha. RSI.update underline layout, title text igual a RSI,
template. Vamos usar o Simple White novamente. X-axis, underline range slider, underline visible, igual a false. Não quero poluição no meu gráfico aqui, RSI.show. Vamos ver como é que ficou esse gráfico. Olha só, pessoal, que legal. Tá vendo? A gente consegue trazer dois gráficos dentro da mesma figura, tá? Consigo colocar todos os parâmetros deles aqui, tá? Justamente através desse comando aqui, tá? Que ele controla row igual a 2, call igual a 1. Então, o RSI vai ficar na coluna de baixo. O gráfico totalmente interativo, clico na legenda aqui, né? Ele remove o que traz de volta. Com o zoom eu consigo fazer o zoom dentro do meu gráfico e assim eu consigo ter o indicador de análise técnica que é para eu conseguir analisar meus preços. Veja aqui as horas de sobrecompra, as horas de sobrevenda, tá? Então, esse é o grande pulo do gato para você que quer trazer o indicador de análise técnica ou algum outro indicador para você analisar junto com a sua série temporal de dados aqui. Então, esses foram os 3 gráficos essenciais para você dominar a visualização de dados dentro do mercado financeiro. Deixa um joinha aqui e se inscreva no canal para receber mais dicas de Python para o mercado financeiro. Até a próxima!